Esta é a parte 3, que está tratando sobre a aula com o tema mobilidade social. Estamos aqui analisando uma reportagem, sobre o risco do crescimento frágil. Observe o que a reportagem diz. Existe uma intenção clara de apontar o brotar de um novo segmento da população em um país supostamente menos desigual. Criou-se, especialmente a partir de 2009, um cenário estimulante para as empresas e um vasto naco da sociedade a ser explorado pelos políticos ou pelo populismo. Muitos brasileiros tinham adquirido um nível de vida de classe média com base nos seus rendimentos e na propriedade de bens de consumo que antes não possuíam. Essa relativa prosperidade foi obtida através de posições caracterizadas por benefícios pobres, poucas oportunidades de promoção e programas estatais de transferência de renda, ou seja, não foi um crescimento real. Não houve uma real mobilidade social por parte dessa população. Em 2013, já no primeiro mandato do governo Dilma, as pesquisas já começavam a desmascarar a farsa do crescimento, do suposto crescimento da classe C. Observe essa reportagem de 2013. Nova pirâmide social brasileira tem mais 16 milhões de pobres. Além da renda, retrato socioeconômico considera escolaridade, acesso a bens, composição familiar e região. Olhando para além da renda da população, é preciso olhar além da renda. A nova classificação socioeconômica do país, montada pelos pesquisadores da Faculdade de Economia Aplicada da USP, leva em conta renda, escolaridade, posse de bens duráveis, acesso a serviços públicos. Acesso a serviços públicos como educação, saúde, segurança, e nada disso aconteceu, nada disso melhorou para a população brasileira. Outro ponto, esses novos critérios fizeram crescer a parcela dos pobres e extremamente pobres. Cerca de 60% desse extrato social tem apenas até 3 anos de estudo, e o número de banheiros por domicílio não chega a 1. No seguro-saúde, por exemplo, as 3 faixas mais ricas respondem por 74% do consumo. Ou seja, existe uma desigualdade muito grande de consumo no que se refere a serviços relacionados à educação, saúde, segurança, porque a população das camadas superiores são elas que contratam as escolas particulares, segurança particular, moram em condomínios fechados com segurança, são elas que têm acesso à saúde de qualidade. Para a maior parte da população, nada disso aconteceu, não houve essa real melhora na condição de vida da população. Desculpe. Outra reportagem diz o seguinte: classe C, D e E reúnem 68% dos brasileiros. Isso foi em dezembro de 2014. Os tópicos que eu selecionei são os seguintes. Existem várias formas de conceituar a classe social, ou melhor, as classes sociais. Desculpem pela falta do S ali. Estratificação do Brasil, de acordo com o novo critério de classificação social, foi uma metodologia adotada pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Classifica a população do país em categorias diferentes, como A1, A2, B1, B2, C1, C2, D e E. Lembra que eu expliquei agora há pouco, nesta mesma aula, que existe a classe social e dentro dessa classe social existem frações de classe social, dentro de uma mesma classe. Então, quando a gente fala em A1, A2, são frações dentro de um mesmo segmento, Quais foram os fatores analisados? Renda, e atitudes e expectativas de consumo. Aqui eu trago uma outra pirâmide social brasileira, já de 2016, já em época de crise, Observe como mudou radicalmente a pirâmide social e econômica brasileira. Observe agora a classe D e E com 56% da população. E a classe C com 27% da população. Se você se lembra
Volta depois o vídeo para você ver lá a pirâmide lá dos anos de 2009, 2012, 2011, onde se apregoava, né, onde se dizia que houve um crescimento da classe C, que a classe C chegou até assim, mais de 50% da população, né? E aqui volta de novo. Então, ou seja, o que aconteceu aqui? Houve uma mobilidade social descendente, né? Bom, um outro tipo de mobilidade social que existe é a mobilidade intergeracional, que é uma mobilidade através das gerações, onde nós observamos, por exemplo, da geração dos avós para a geração dos pais. Houve mobilidade ascendente, vertical, né? Houve mobilidade vertical ascendente ou descendente? Da geração dos pais para a geração dos filhos, houve mobilidade geracional, houve mobilidade vertical ascendente ou descendente, né? Então, o que se observa? Se observa a ocupação do filho em relação à ocupação dos pais e avós. Observa-se também o nível de escolaridade dos filhos em relação aos pais e avós, para observar se houve mobilidade ascendente ou descendente. Por isso que se fala que é mobilidade intergeracional. A mobilidade de largo alcance é muito rara. O que seria uma mobilidade de largo alcance? Seria uma pessoa sair da extrema pobreza, por exemplo, da classe E, e migrar lá para a classe A. Dar um salto assim imenso, né, na pirâmide social. Isso é muito raro de acontecer. Embora exista mobilidade social, a maior parte é uma mobilidade social de pequeno alcance. Por exemplo, a pessoa migra, às vezes, dentro da própria faixa, dentro da própria classe social que ela já pertence. Então, por exemplo, ela era classe D, migra para a classe C2. Depois ela migra para dentro da classe C ainda, ela migra para a classe C1. Né? Então, a mobilidade social, ela é lenta e, às vezes, ela é de pequeno alcance. Às vezes não, na maior parte das vezes ela é de pequeno alcance. Raramente é que ela é de grande alcance. Eu vou interromper aqui e continuo no próximo bloco.